Boa noite, maravilhosas, poderosas, abençoadas. Gente, vou começar aqui com a nossa oração. Coloquei para gravar? Coloquei, né? Vou começar aqui com a nossa oração de Senhora Mary Kay Ash. Então, esse é o nosso primeiro Diriscast. Eu já estou doida para fazer aqui as perguntas para vocês. Ai, eu estava tão ansiosa. Será que é a idade, gente? Eu ando tão ansiosa, meu Deus do céu. Controla isso, Espírito Santo. Então, quem puder, fecha seus olhos. Coloca aí nas mãos de Deus, né? Esse mês, que milagres vão acontecer. A gente precisa fazer a nossa parte, confiar nisso. Então, vou começar aqui com a oração da senhora Mary Kay Ash. Senhor, eu necessito ser uma vencedora, não por mim, sim por ti. As pessoas estão me observando, sou um exemplo para elas seguirem. Senhor, eu necessito ser uma vencedora para mostrar o caminho a outras mulheres. Posso mudar mais vidas, pois sou uma vencedora. Por isto, preciso vencer hoje. Senhor, eu necessito ser uma vencedora e estou disposta a dar o melhor de mim. E como sei que as coisas boas vêm de ti, necessito saber que estás comigo. Senhor, eu necessito ser uma vencedora. Cada dia me dá mais vida. E com seu exemplo e fortaleza, eu sei que posso vencer em minha vida profissional e também na minha vida pessoal. Senhor, me ajude a ser uma vencedora. E quando contar a minha história, sempre darei a ti os elogios, a honra e a glória. Senhor, meu Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, muito obrigada, Senhor, por esse encontro, por aquelas que se comprometeram, por aquelas que estão aqui para nos prestigiar, que estão aqui de coração e mente abertos para aprender. E eu te peço, meu Deus, toca naquelas, Pai, que por algum motivo não estão mais participando. A gente sabe, Senhor, que cada um tem uma bagagem, cada um está passando por alguma situação, cada um está com algum pensamento intrusivo que não está permitindo com que pegue firme nesse negócio Mary Kay. Mas eu te peço, Pai, eu te peço que assim como o Senhor me abençoou, está abençoando várias das consultoras, das diretoras da nossa descendência, que mais delas, Pai, acreditem que Mary Kay não entrou na vida por acaso, que acreditem, meu Deus, que Mary Kay entrou para poder abençoar as vidas. Em nome de Jesus, amém. Eu comecei a orar, esqueci de aprovar aqui o povo para entrar na sala. Então, me dá só um minutinho aqui. Só um minutinho, por favor. Ai, gente. É a vida. Então, vamos começar o nosso Diriscast. Vou esperar só mais um minutinho, né? Uns 5 minutinhos de tolerância para ver se mais alguém entra. Eu tenho uma coisa, né, gente, com horário. É algo que eu tô melhorando, sabe? De entender que as pessoas, que não é todo mundo que tem essa coisa com horário igual eu tenho, né? Aí toda vez, eu lembro quando eu ia dar aula, assim, para a área nacional, aí eu, tipo, dava horário, já ia orando, já ia começando, aí toda vez alguma diretora falava, me ensinava, né? Sul, tem que dar pelo menos 5 minutinhos de tolerância. Eu falo, gente, mas a tolerância já não foi o dia inteiro? Como assim? A tolerância já foi as horas passadas, né? Mas a gente sabe, né, gente, que é uma questão de perfil, né? Então, não é que a pessoa quer se atrasar, não é que a pessoa não é comprometida
né? É uma questão de perfil. E é algo que a gente precisa começar a estudar, tá? Começar a estudar sobre perfil comportamental, sobre temperamento, né? Para a gente entender que todo perfil e todo temperamento tem as suas qualidades e os seus pontos a melhorar, né? Então a gente precisa parar, sabe, de achar que a gente tem defeitos. Ah, eu tenho um defeito, eu preciso ser mais organizada. Ah, eu tenho um defeito, eu preciso ser mais pontual. Ah, eu tenho um defeito. Não, você tem um ponto a melhorar. Foca no que você é boa e aquilo que você não é tão boa é algo que você não precisa ser refém disso, mas você pode melhorar, né? Então, algo que eu venho aprendendo é nós focarmos no que nos nossos, no que a gente já é boa, entende? Aquilo que a gente não é boa, não fica aflita com isso não, tá? Veja como um ponto a melhorar, mas não fica aflita com isso não. Então, acho que já deu, né? Os minutinhos aí de tolerância. Vamos começar. Deixa eu chamar aqui minhas convidadas maravilhosas. Então, quem estamos aqui hoje de diretoras na sala? Bárbara, Ari, Lu e eu vi aqui, eu vi a outra Lu entrando. Não. Ela disse que ia entrar, só que ela estava no plantão, ia precisar ficar com a câmera fechada. Ela me falou, mas não tá aqui não, né? É porque eu não sei se eu que não tô vendo. Deixa eu ver aqui. Mas então, eu vou pedir, tá? Por ordem de formação. Então, primeiro Ari, depois Luísa, depois Bárbara. Vou pedir para que vocês contem um pouco da história de vocês nesse negócio Mary Kay, né? Aí, em uns 2 minutinhos, o antes de Mary Kay, né? O que veio aprendendo, da onde que surgiu essa vontade de pegar firme nesse negócio. E agora, né? Como que vem sendo? Se apresenta aí para nós, Ari, começa aí para nós. Seu áudio está fechado. Agora que eu percebi. Agora tá bom, agora deu. Boa noite, Mary Kays. Boa noite, gente. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Está aqui quem deveria estar, né? É sempre assim. Está aqui quem realmente quer aprender, quer evoluir, quer crescer nesse negócio. Meu nome é Ariana Dias, sou consultora e diretora da Mary Kay. Vai fazer 4 anos, se eu não me engano, como diretora. Acho que é 4 anos. Estou perdida no tempo já. Mas, enfim, eu entrei nesse negócio para fazer uma renda extra de R$ 400, aonde eu era relativamente bem remunerada, onde eu trabalhava no Banco Itaú, mas quando eu comprei minha casa, realizei o sonho, a situação começou a apertar um pouquinho. E aí, entrei no negócio para fazer essa renda extra de R$ 400, que ele já me aliviava um pouquinho. Eu já estava acostumada, né, a empurrar com a barriga, deu para pagar as contas, tá bom. Eu pensava assim, que sonhar alto era muito distante para mim. Mas, enfim, entrei no negócio, era para ser algo assim de 3 meses só, né, bem temporário, mas com os mesmos 3 a 6 meses eu já estava vendo um lucro de mais de R$ 2.500 a R$ 3.000. Então, aquilo eu fiquei bem impactada. Eu tinha só 1 hora de dedicação, porque eu não tinha tempo. Então, eu pensei, cara, se eu tiver mais tempo de dedicação, eu posso fazer muito mais. E aí veio a questão da carreira também, né, que eu não tinha interesse em ser uma diretora. A Suelen falava para mim, mas por que você não quer? Criatura de Deus. Do jeito que ela fala, né? Criatura de Deus, por que você não quer? Eu tô assim, e eu refletia muito, né? Eu sempre pensava muito sobre o que me falava, eu pensava, é verdade, né? Por que não, gente? Por que eu tô falando não para esse negócio? Eu tô orando a Deus, pedindo a Deus uma oportunidade, e agora eu fico fechando as portas, falando não. E aí decidi me tornar uma diretora. Com 10 meses de Mary Kay, decidi sair do meu trabalho para me tornar uma consultora em tempo integral, e com 1 ano eu me tornei uma diretora. Então, para mim, assim, foi transformador, né? Passei a ter tempo de qualidade. Eu entrei por causa dos R$ 400, mas passei a ter tempo de qualidade, liberdade geográfica, qualidade de tempo com a família e muito mais. Essa é a minha história na Mary Kay. É bem rápida, né? Mas é assim, decidida. Arrasou, quando eu vi, Ari. né, participando das reuniões, eu não tinha tempo. Hã? Foi mesmo. Foi, assim, dentro do Foi ônibus, mesmo, assistindo uma decidida. reunião. Desculpa, sou. Não, foi mesmo, decidida. Foi. E assim, eu não tinha tempo, participando de uma reunião aqui, outra ali, acessando em sintonia, vendo um conteúdo e outro, eu fui percebendo a grandiosidade do negócio, que não era só uma vendinha de revista. E é isso. E aí, Lu, conta aí para nós. Cadê Lu?
O áudio está fechado Seu também. áudio está fechado. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Estamos. Então, para quem não me Tava conhece, melhor antes. A sua imagem estava melhor antes. é porque eu passei para o computador. Ah, tá. Tudo bem. Bora lá. Então, para quem não me conhece, sou Luísa Oliveira, recém-formada diretora. Diretora fresca, né? Fresquíssima. Eu comecei na Mary Kay por insistência da minha cunhada. Eu entrei para próprio consumo, né? E aí eu já estava caminhando para me formar como veterinária quando conheci essa oportunidade e comecei a fazer assim de forma secundária, né? Durante os plantões, durante a faculdade mesmo, levava revista, trabalhava mais com venda de revista mesmo e tinha os meus produtos para próprio consumo. E aí, quando eu me formei, né, veio o primeiro choque, que a remuneração não era tão boa, era muito sofrido mesmo, muito desgastante o trabalho, eram plantões de 12 horas que pagavam pouquíssimo, cerca de 130, R$ 150 por plantão, e nada fixo, né? Porque hoje o que as pessoas menos querem é ter vínculo, né, com o funcionário, com aquela pessoa que presta serviço. Então, eu não tinha nenhuma garantia INSS, nada do tipo, e ainda saía, minha filha estava dormindo, eu tenho uma filha de 10 anos, um filho de 2, e agora está chegando Manu em outubro. E eu saía, ela estava dormindo, voltava, ela estava dormindo. Saía, ela estava dormindo, voltava, ela estava dormindo. E isso de segunda a sábado. Eu tinha uma remuneração relativamente boa, porém, eu não vi a Maria crescer. Então, aí, dos 3 anos até os 5, 6 anos da Maria, eu não consegui participar ativamente, né? Sem contar com a faculdade, que também eu saía cedo e voltava só depois das 3 horas da tarde. E aí fui vendo esse sofrimento aí, né, para ganhar tão pouco, e fui me despertando para o negócio. Comecei a montar minha demonstração, fazer as demonstrações, e aí, quando eu descobri a gravidez do meu segundo filho, do Matheus, né, eu decidi pegar firme, porque afinal eu já não estava dando conta do tranco da veterinária, eu estava trabalhando nessa época já com grande porte, a remuneração pior ainda do que quando eu trabalhava com plantão, e aí resolvi me dedicar, e aí vieram as sessões, vieram aprendizados, né, as participações nas reuniões, muito importante participar das reuniões, gente. A gente acha que a gente está ouvindo a mesma coisa sempre, mas não é. Cada vez é um insight diferente, é um aprendizado diferente. E aí fui me desenvolvendo até o dia que eu realmente me decidi, né, pela carreira, que foi quando eu falei, chega. Em outubro do ano passado, a gente foi para a conferência carreira, inclusive está chegando de novo, façam as inscrições de vocês. Fui para a conferência carreira e lá, sentei perto da Ari, da Lu, todos os dias, e falei assim, não, agora chega, gente. Pelo amor de Deus, agora eu vou me formar. E aí, depois disso, peguei firme, entrei em qualificação, fechei a qualificação, graças a Deus. E hoje, né, com a minha terceira bebê chegando, então eu tenho a oportunidade de ter uma renda que se equipara hoje com a renda que eu tinha nos plantões e poder participar ativamente da criação dos meus filhos, né? Então, hoje, Matheus está com 2 anos e eu consigo participar da criação dele, completamente diferente do que foi com a Maria, coitadinha, porque eu nem vi a menina. Então, minha história com a Mary Kay é essa, foi mesmo realmente uma transformação de vida e também de mentalidade, que a gente pode parecer que não, gente, mas a nossa mentalidade, quando a gente entra nesse negócio, nunca vai ser igual quando a gente se desenvolve. Verdade. Quando decide não Quando só decide, ser a cadastrada, né? Porque eu falo exatamente. isso muito. Tem gente que é só cadastrada, ela não virou consultora. Agora, deixa eu acrescentar algo aqui, gente, na história da Lu. Essa menina vivia doente. Era ou não era, Luísa? Vivia doente, porque Eu ela era pegava enxaqueca ambulante. porque ela pegava plantão, era plantão a madrugada toda, né? Então era ali no pasto com os animais, né? Animal de grande porte. E aí o tempo todo Luísa estava doente. Eu falava assim, pelo amor de Deus, nem se fizesse tanto dinheiro para aceitar uma profissão
que fica doente o tempo todo, vivia passando mal. Eu lembro que toda vez que eu conversava com a Luísa, eu falava, até quando que você vai aguentar ganhar pouco, não estar presente na vida dos seus filhos e não ter saúde? E aí, graças a Deus, né, Lu, começou a pegar firme. Graças a Deus. Bárbara Uau. maravilhosa, recém-formadíssima do Espírito Santo. Conta aí para nós um pouquinho da sua história, Bárbara. Boa noite, boa noite. Então, eu sou assistente social, né? Tenho mais de 10 anos de formada e atuante. E em 2021 nasceu a minha filha, né? E aí eu tomei a decisão de pedir demissão no meu trabalho, que eu trabalhava no hospital na época. E a minha diretora maravilhosa, né, que eu já era uma consumidora, Mary Kay, ela falou, por que você não começa a vender, né? Já que agora você precisa de uma renda, né? E aí eu comecei a divulgar, e aí começaram a aparecer, né, as pessoas querendo uma base, um batom, isso aí no online somente. Falei, gente, isso aqui tá mais fácil, porque eu tentei vender bolo, tentei fazer blusa, isso aqui dá muito trabalho com criança, não dá certo. Isso aqui é fácil, porque chegou, entregou, pronto, né? E aí eu fui me desenvolvendo nesse período e sendo mãe, né, e conciliando. Depois eu voltei para o CLT, mas ainda retornei para o CLT porque era 6 horas de trabalho. Então eu conseguia conciliar e também fui com a visão, né, para conhecer mais pessoas lá no hospital. E aí me despertei para a carreira nesse percurso, né? Eu faço 3 anos e pouquinho que eu estou na Mary Kay. E aí, em janeiro desse ano, eu decidi que eu ia, assim, focar totalmente e me tornei 100% Mary Kay. E fui desenvolvendo, né? E aqui estou, aqui cheguei, né? Porque é a constância, persistência e constância todos os dias, né? É desafiador, mas tem grandes recompensas, né? A qualidade de vida. Eu te amo muito. Tá bom. Te ama Minha muito, filha tá que aqui bom. que me ama. Ela quer aparecer. E, gente, uma mega qualidade da Bárbara, tá? A Bárbara é do Espírito Santo, tem eventos no Espírito Santo e toda conferência carreira em BH ela vem. Eu não tinha dúvida que ia virar diretora. Inclusive, foi para São Paulo, né, Bárbara? No treinamento de novas diretoras. E mês que vem vai estar aqui em BH. Bárbara é do Espírito Santo. Mês que vem vai estar aqui em BH na conferência, né? Parabéns. Obrigada. Nossa, não pode perder um, gente. Agora que eu fui em São Paulo, eu não tinha ido no seminário. Falei, agora eu não aceito. Eu tenho que ir em todos, que é muito bom. E a cada evento é um insight, né? Como a Luísa falou mesmo, porque a cada evento, né? Cada reunião, cada evento é um insight, é algo que você aprende diferente. As pessoas que você conversa, né? Você vê histórias diferentes e é muito bom. Faz toda a diferença, né? Cada evento que a gente vai, cada reunião que a gente participa, às vezes a gente recebe a mesma informação, mas quando a gente está com a mente aberta, com o coração aberto, é incrível, né? A gente recebe aquilo ali de outra forma. Na verdade, eu acredito que a gente recebe a mesma informação de acordo com o nosso estado de espírito. Então, de acordo com o que a gente está buscando naquele momento ali, é o que a gente recebe, né? Então, a gente realmente tem que participar de tudo. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. E eu gostaria que vocês fossem muito sinceras, tá? Ari, Bárbara e Luísa, caso alguma outra diretora entre aí, vocês me avisam, porque eu não estou conseguindo ver. Pense no mês que você fez aquele pedidão. Sabe aquele mês, assim, que você foi lá e meteu 5.000 pontos ali, né? Eu vou falar de 5.000 pontos, porque 5.000 pontos é uma produção para corte, e corte de vendas é quando a consultora começa, de fato, a fazer, né, mais de 2.500, 3.000 de lucro com a Mary Kay. Então, pensando no mês que você fez seu maior pedido, não importa se foi
porque vendeu muito, ou se foi na cara e na coragem, ou se foi porque agora eu vou decidir que eu vou sair dessa zona de conforto, dessa preguiça, ou para fechar alguma premiação, pensando nesse mês, sabe? Que você foi lá e arriscou e fez. São duas perguntas em uma. O que você teve que fortalecer na sua mente para não ter medo? Porque talvez você é aquela consultora que não tem problema nenhum em ir lá e fazer 3.000 pontos, 5.000 pontos, né? Porque a gente precisa entender que tem pessoas que são ousadas mesmo, né? Tem pessoas que não tem esse pé no chão, né? Então tá tudo bem. Eu faço, eu vou lá e pego para fazer. Eu fiz o pedido, eu vou lá e pego para fazer. Não tenho problema nenhum com isso. Mas a gente sabe, né, que tem alguns perfis comportamental, alguns temperamentos que são pessoas que elas precisam raciocinar muito, elas precisam ver o risco. Então, primeiro, o que você teve que mudar na sua mente para você não ter medo de fazer esse pedido, tá? E o que você fez para vender ele? Porque não adianta só fazer o pedido, né? A gente tem que vender ele para não virar dívida. Ari, começa aí para nós. Deixa eu abrir o áudio aqui para não passar vergonha de novo, né? Bom, foi um mês que eu estava trabalhando fora, né? Então, como que era boa parte das minhas vendas? Eu abordava no ponto de ônibus, abordava dentro do ônibus, abordava nos pontos, assim, de comércio que eu ia perto do meu trabalho, vendia na academia, vendia no trabalho. Aí eu fui tirar 15 dias de férias. E aí pensei, se eu estou vendendo um pedido de 40%, né, que com 2, 3 meses já comecei a fazer pedido de 40%, porque eu comecei com pedidos bem pequenininhos. Eu sou uma consultora que só fez kit de cadastro, gente. R$79 foi só o meu pedido inicial. E assim, eu tinha muito medo de fazer pedidos, os produtos ficarem parados, né? E aí, com essa rotina, né, de assistir as reuniões, aprender estratégia, eu comecei a ver que minhas vendas estavam aumentando. E aí, tirei férias do trabalho por 15 dias e pensei, se eu estou vendendo pedido de 40%, se eu tiver mais tempo para dedicar, eu vou vender, que foi meu pensamento, né? E aí, fiz um pedidaço de... Eu sei que o valor pago era R$3.000, dava uma média de R$7.000 em produtos. E aí... Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Estava em casa, né? Não estava agendando sessão até então, estava assistindo o conteúdo, porque até então a minha intenção era tirar férias também para assistir os conteúdos, né? E aí vi ali sobre sessão de beleza, mas até então não tinha agendado. Então, passou o primeiro dia de férias, passou o segundo, eu já comecei a ficar desesperada, né? Pensei, meu Deus. E aí mandava mensagem para um, postava nos status e nada. Pedi indicação nos status do WhatsApp, pouquíssimas pessoas me mandou, mas teve uma abençoada que eu nem conhecia direito, que me mandou 80 contatos. As minhas amigas não me mandaram 5 contatos. Por isso que eu falo, quando você começar, e aí você vê que muita coisa está fazendo de tudo para você desanimar, não desanima. Eu fui mandando para todo mundo, e aí eu comecei do A ao Z. Quando eu cheguei no C, uma moça com o nome de Carla me mandou 80 contatos. Aí eu liguei para a Su e falei, Su, uma mulher me mandou que 80 contatos. Minha amiga Andresa não tinha mandado. Minha amiga Bruna não tinha me mandado. Do A ao C. No C, essa Carla já salvou a lavoura. E é nisso, eu comecei a sentar e agendar. A Mary Kay tem uma estatística que é a seguinte. A média de vendas por cliente é de R$100. Ari, mas nem todas as clientes compram, mas tem aquela cliente que compra 300, 400, 500 reais. A média é essa, R$100 por cliente. Então, eu pensei, se eu atender 10 clientes, eu vou vender R$1.000. E aí vem, às vezes, a consultora, não atendeu nem 5 clientes, tá só postando status do WhatsApp reclamando, que eu não estou vendendo, os produtos tá aqui tudo parado. Não atendeu nem 10 clientes para vender R$1.000. Então, foi isso que eu fiz. Eu falei, olha, então eu vou trabalhar no volume. E aí eu comecei a pegar o contato dessa moça, chamada Carla, e comecei a agendar os atendimentos. Pedi ela para chamar as 3 amigas. Nesse atendimento que eu ia, eu já pegava mais indicações. E deixei uma urna também. Foi até a Su que me deu a ideia, numa aula, né, de deixar a urna numa loja. E aí deixei a urna, que foi meio que um fiasco na época, porque essa lojista, ela vendia muitas dos produtos dela, ela vendia naquela promissória. Então, boa parte dessas clientes que eu fui atender queria comprar a prazo. Mas, gente, nem isso me fez desistir. Nem isso me fez desistir. Eu continuei e fui agendando e fui tendo essa média. Então, o que me ajudou para vender todos esses produtos? E aí, beleza, vendi todos os produtos que eu fiz do pedido. O que me ajudou? Volume. E falar com mais clientes. Se eu quero vender
R$ 1.000, vou falar com 10. Se eu quero vender 2.000, vou falar com 20. Se eu quero vender 3.000, vou falar com 30 pessoas. Atender 30 pessoas, né? Ari, eu não consigo ver esse tanto de gente. Faz um skin analyzer, faz uma videochamada, sessão por videochamada, dá para fazer também. E aí, minha filha, eu só sei que eu ia fazendo. Eu precisava vender e pagar o cartão. E era emprestado ainda na época. Foi o senso de urgência, né, Ari? Senso de urgência. Gente, olha o que ela falou, que enquanto a gente não aprender, enquanto a gente não desenvolver isso, meus amores, não vai ter o que você começar que vai dar certo. Não é sobre Mary Kay, é sobre você. Se tem algo que eu venho estudando, é que não é sobre... Se o negócio, se o modelo de negócio dá certo para um tanto de gente, então você tem que se perguntar por que não está dando certo para mim. Por que eu não estou conseguindo? Por que eu não estou saindo do lugar? E aí, a primeira coisa que a gente precisa aprender é o não desistir, né? Então, vocês viram, ela falou assim, eu mandei e ninguém respondia, e ninguém ajudava, e ninguém, né? Então, assim, aí coloquei a urna e foi um fiasco. Então, assim, foi uma série de... usando o verbo correto, uma série de derrotas, né? Só que em cada derrota da vida, a gente precisa parar e refletir assim, o que eu preciso aprender com isso? Porque o que está acontecendo é que você faz uma ação, você quer ter resultado, só que você não para avaliar se nessa ação está te faltando capacidade, que às vezes você está fazendo mal feito, a gente precisa admitir, né? Não está fazendo de uma forma legal, ou está te faltando volume, porque foi exatamente o que a Ari falou, não está vendendo, mas oferta para 10 pessoas, ou nem oferta para 10 pessoas, e quer resultado. Ou está te faltando constância. Então, para refletir hoje, você, consultora, não está vendendo nem 5.000 de produtos na Mary Kay por mês, porque tá te faltando o quê? Tá te faltando capacidade, tá te faltando volume ou tá te faltando constância? E aí, gente, não tem como, meus amores, é lei da semeadura, Deus é justo demais, quem planta, colhe. Ela continuou plantando e plantando e plantando e plantando e plantando. Ela poderia ter desistido, ela poderia ter reclamado, ela poderia ter colocado a culpa no governo, na Mary Kay, porque ela não tinha tempo. Mas quem planta, meu amor, Deus honra. Então, hoje, consultoras, por favor, faz essa avaliação. Seja, assim, muito honesta com você mesma. O que está me faltando? Está me faltando aprender mais sobre esses produtos, está me faltando aprender mais estratégias de vendas, porque eu só faço do jeito que eu quero. Ou está me faltando volume, quando eu faço pouco, ou está me faltando constância, tá? E aí, Lu, conta para nós sua experiência aí no mês que você mais fez pedido. Ô, Su, eu vou falar que eu nem falo isso do mês em que eu fiz um pedido maior. Eu falo isso muito da virada, né? Do 30% para o 40%. Eu era consultora de 30%. Gente, eu não saía do 30% por nada. E aí fiquei naquilo, até que a primeira vez eu fiz um pedido de 40% e eu parei e pensei. Falei, gente, o dinheiro que eu já perdi, porque eu pedia pouco, não me esforçava tanto quanto eu podia e ficava ali naquela renda mediana de sempre. Até o dia que eu falei assim, não, agora fiz meu primeiro pedido de 40%, eu não aceito mais passar menos do que 40%, porque, gente, é realmente assim, ter a constância, que foi o que já foi falado aqui, né? E ter esse senso também de que eu investi, e nem que seja para reinvestir, vamos dizer assim. É claro que tem o nosso lucro também, que deve ser o nosso foco. Mas sim, a gente pagar aquilo que já foi pedido, né? E então fazer nossa renda e fazer um novo pedido para ter ainda mais dinheiro. Eu falo que o melhor investimento que tem hoje é você investir em produto. Lógico que se você for ter a responsabilidade de vender aquele produto. Verdade. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma pronta entrega. E eu vou falar aqui, ó. Falei com as meninas, não tem 1 hora. Estou voltando da entrega
para poder entrar na reunião. Se eu não tivesse agora 2 W180, ia ser dinheiro que eu não ia ter no bolso, porque a moça queria para hoje. Então, a gente ter essa consciência de montar uma pronta entrega, fazer o pedido de maior lucratividade, que é 40%, né? E ter essa responsabilidade de vender. E foi aí que eu criei essa responsabilidade. Hoje eu tenho uma pronta entrega grande, graças a Deus, não deixo meus clientes na mão. Mas a gente tem que ter essa noção, a responsabilidade da venda, porque a venda é o dinheiro no nosso bolso. E aí, uso como exemplo, né, o mês passado, que foi julho, que eu estava para bater a meta de qualificação, comentei com a Ari, né, Ari, lá no evento do tour da Mary Kay. Gente, mês passado... O que você comentou com a Ariana que você não comentou comigo? Mas você já sabe, você já sabe, em 3 dias... Tô brincando. Eu vendi quase 3 mil reais, gente. Foram 3 dias que viraram assim, ó. Foi mesmo. A minha pontuação. Então, pensa comigo. E se eu não tivesse a pronta entrega? E se eu não tivesse a coragem e a responsabilidade de pegar e fazer? Verdade. Numa CLT, infelizmente, a gente não tem essa oportunidade, né? De fazer 3 mil reais em 3 dias. Quem dera. Então, a gente tem que ser muito responsável com o investimento, primeiro de tudo, mas pensar naquilo que vai ser uma lucratividade muito grande. Eu falo assim, investir sei lá, vou investir num terreno. Tudo bem, seu terreno um dia pode te dar um retorno muito grande, mas o seu produto, ele vai te dar retorno na semana seguinte, se você quiser. Imediato, né? E você, Bárbara, conta para nós. Então, eu tô vendo aí as meninas falarem, né? Não é bem diferente, né? É sessão, é pronta entrega, né? Eu faço o pedido de 40% há muito tempo, e eu caí uma vez na questão que eu fiz um de 35, quando eu fiz as contas, eu falei, gente, nunca mais. Então, assim, eu tenho uma pronta entrega bem legal também. E aí eu coloco tudo no meu carro e saio para atender meus clientes, sessão, né? Então, fazendo sessão em salão, fazendo eventos. E é isso, né? Pronta entrega é dinheiro no bolso, né? Então, é o melhor investimento que a gente pode fazer. Ô, Bárbara, me corrija aqui se eu estiver errada. Eu vejo você postando, fazendo suas vendas, eu te acho muito dinâmica nas vendas, sabe? Então, não é só aquela coisa assim de, eu agendei a sessão na casa da fulana, vou fazer aquela sessão redondinha. Então, assim, eu vejo você muito, assim, dinâmica mesmo, sabe? Peguei alguém, demonstro vendo. Isso aí, às vezes é no carro mesmo, na rua mesmo, às vezes você fica pensando também, você tem um grande mostruário, e às vezes é um perfume que você coloca na bolsa, né, um batom, e aí você coloca naquela bolsa, na it bag, e você vai sair com ele ali, e às vezes é aquele ali que você vai fazer a venda, a né? abordagem, né? Então, quando eu vou num salão, quando eu vou... no consultório, né? Eu faço sempre aqui, eu tenho o meu cartãozinho com uma listinha de unha, eu entrego na rua, vamos no mercado, entrego, né? Que eu aprendi aí com a Sueli sempre também. E assim eu vou fazendo, não tem muito aonde, vou no aniversário, vou nisso, então o carro tá cheio, gente, tá ali. Tem muito, né? Então eu não perco essa oportunidade. Uma vez eu fui assistir um jogo do Brasil no condomínio da minha prima, ela me chamou, eu falei, bora, e levei os meus cartõezinhos. Aí cheguei lá, gente, assim, tudo que eu olho, eu vejo oportunidades, né? Tem uma consultora minha que fala assim, nossa, um dia eu tava na academia, não esqueço disso, que eu olhei as meninas, umas 30 meninas fazendo aula, né? E eu olhei e falei assim com ela, olha quanta oportunidade. Ela falou assim, nunca mais isso saiu da minha cabeça, porque eu só via gente fazendo aula, e você viu como oportunidade. E aí eu fui assistir o jogo com a minha prima. E aí eu falei assim, gente, quanta gente aqui para fazer sessão.
e peguei meus cartõezinhos e fui divulgando, e depois no outro final de semana eu estava lá fazendo sessão, né? Olha. E não atendi nem 2% lá, que eu tenho que voltar, porque é muita mulher, né? No pleno domingo, fazendo sessão, tomando café com elas e fazendo vendas lá, né? Fazendo conexões, e de lá já saiu outro, já fui fazer sessão em outro salão. Então, não tem muito assim. É uma filosofia de vida, você não vira aquela Mary Kay chata, né? Mas aonde você observa, né? Você tem que observar os detalhes, porque em todo lugar tem oportunidade. Verdade. E é aquela frase, né, Bárbara? São duas coisas que a Su sempre fala, que todo mundo sempre fala. Primeiro, eu não perder a oportunidade. E o segundo, gente, ninguém vai saber que você vende Mary Kay se você não abrir sua boca. É isso aí. É o mínimo que você tem que fazer, é abrir a boca. Esses dias eu falei com uma consultora minha, ai, que não sei o que tá difícil vender. Eu falei assim, olha, atendi sua colega de trabalho. Ela trabalha na sala ao lado. Ela comprou comigo. Porque você nunca abriu a sua boca para falar que você... Gente, fala que você vende a revista da Mary Kay. Não interessa o que você vai falar. Mas fala, Mary Kay, ponto. É verdade. Nesse ponto, a pessoa já vai conhecer pelo menos um produto, gente. E ou usar, se não conhece, então... vai ter interesse em saber o que é. Mas a gente tem que abrir a boca e não perder a oportunidade. A Luísa falou esse negócio, eu lembrei que quando a gente fala com muitas pessoas, as pessoas nem sabem o nome da gente, a gente passa na rua, ei, Mary Kay! Eles chamam a gente de Mary Kay. Essa menina lá da Mary Kay, ó. De tanto que você usa, você fala e você vive, né, dentro desse ambiente que você vai criando, que é um ambiente de oportunidade, e é vista mesmo, né? Tem pessoas que me veem assim, nossa, é a Mary Kay, então, nossa, eu sempre te vejo de rosa, ou batom, né? Então já fiz muitas vendas, porque, ai, que batom lindo, eu uso eu vendo, é Mary Kay, sério, e dali saiu consultora, saiu vendas, então, assim... não tem jeito, né? É não perder as oportunidades, ter visão, né? Vi que a Ari colocou aí, o chat subiu aqui, eu tinha escrito exatamente isso aqui, ó, visão. É onde você for, você ter a visão de o que eu posso aproveitar desse ambiente. Não só para a minha vida pessoal, mas para o meu negócio também, né? É fazer do nosso negócio o estilo de vida, que aí você não fica uma Mary Kay chata. E pensar também, né, Stu, naquilo que a gente pode agregar no ambiente. Por exemplo, salão de beleza, uma inauguração. Eu posso agregar com a minha demonstração de maquiagem. Você não vai exatamente. só com esse pensamento do seu ganho, né? Você pode agregar também. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma grande parceira que todos os eventos, tudo que ela vai fazer no salão dela, ela me liga e fala, Luísa, você pode vir? E eu vou. Pois é. E aí é a gente saber também querer agregar, né? E ter em troca a via de mão dupla aí, né? Deixa eu aproveitar uma coisa aqui que a Ari falou, que colocou a urna e foi um fiasco. Gente, esse negócio de urna é muito importante você colocar, deixar muito claro para a pessoa que é uma parceria, ela precisa ver que é um ganho para ela também. Então, eu abro o jogo na hora, tá? Eu falo assim, hoje em dia, olha a importância de você estar sempre fazendo para você ir ajustando. Hoje em dia, quando eu vou colocar uma urna, eu falo assim, fulano, eu só vou deixar se realmente for uma parceria de mão dupla. Se você realmente for ofertar para os seus clientes, porque eu vou gastar os meus produtos para poder presentear em seu nome. Então, realmente posso deixar? Então, hoje em dia, gente, eu não estou com medo nenhum se a pessoa falar, não quero. Obrigada. Mas é que... Obrigada, sabe? Porque quando você começa a valorizar o seu negócio, quando você começa a se ver como uma consultora de verdade, você começa a... Você dá valor para o seu trabalho. Hoje eu observo que a consultora ela não dá valor para o seu trabalho. Então, ela acha que o cliente está fazendo um favor de comprar com ela, que a dona do salão está fazendo um favor de
Já vamos querer, Ari. Então, que a cliente... Ari, pode interromper a gente, tá? Que a cliente quer fazer que a cliente ou a parceira está fazendo um favor. Gente, pelo amor de Deus. Algo que eu comecei a colocar na minha cabeça, que eu aprendi em uma aula, você precisa valorizar o seu trabalho. Como que você vai fazer isso? Você valoriza o trabalho do médico? Valoriza, não valoriza? Mas você concorda que o médico, ele só está na sua vida quando sua vida está uma desgraça? Fala que não é verdade. Quem aqui fica procurando o médico o tempo todo, gente? Só quando você está, geralmente. Tem gente que é a louca do médico, né? Mas a gente vai no médico só quando a gente está ali, ó, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Aí você vai no médico e tal. Olha a profissão da pessoa. Só atua na vida do outro, quando a vida do outro tá, ó. Claro que não são todos, né? Porque eu adoro uma nutricionista, eu me uma senti endócrina, assim. tá? Agora, um advogado. Quando que um advogado entra na sua vida? Até quando ele entra na sua vida pro bem, que é para uma herança, alguma coisa, ele te come até o dinheiro que você não tem, ou não é verdade? E geralmente ele só entra na sua vida quando sua vida tá, ó, uma negação. A profissão da pessoa atua quando a sua vida tá desafiadora. Agora, quando que nós, consultoras, atuamos na vida? Gente, eu não tô desmerecendo nenhuma profissão, tá? Pelo amor de Deus, maturidade no que eu tô falando. Tô falando para você valorizar a sua profissão como consultora Mary Kay. Quando que você atua como consultora? Quando a fulaninha tem um aniversário para ir, um casamento para ir, uma celebração para ir. Quando você vai na casa dela para deixar ela bonita, maravilhosa. Ou não é verdade? Porque não tem nada mais satisfatório quando você chega na casa de uma pessoa e ela estava lá murcha, ela nem queria aquela sessão, aí ela vai fazendo a sessão. Não, peraí que eu preciso simular. Vai crescendo na cadeira. Aí, nossa, que batom bonito, né? Nossa! Aí, gente, tem gente que quando a gente faz sessão, ela tira até selfie. Ela até troca a foto do status dela. Só que você, consultora, não valoriza a sessão, não valoriza a demonstração, não valoriza o seu trabalho, não valoriza a sua influência, não valoriza o seu negócio. Por quê? Porque você acha que você é só uma revendedorazinha de revista. Então, o que a gente precisa é começar a valorizar o nosso negócio, tá? Ari, dá a dica de milhões aí para a gente poder mudar o tópico aqui, que o nosso tempo está encerrando. Joia. É bem rápida e prática. Estúdio de Pilates são aquelas mulheres mais maduras ou mais jovens, mas que buscam um atendimento personalizado. E costuma ter flexibilidade de horário no trabalho. Então, você pode agendar com ela de manhã, à tarde, e são mulheres que investem na beleza. Deixou a urna lá, minha filha, é sucesso. Tanto para iniciar quanto para vender. Entendi. Agora, vamos lá, gente. Agora eu quero que vocês sejam um pouco mais breve, tá? Porque eu ainda tenho mais 2 perguntas. Na sua opinião, quem são as pessoas que vão se tornar líder? Eu quero que vocês pensem aí, tipo assim, no máximo uns 2 tópicos que essa pessoa vai precisar desenvolver ou que ela já tenha, que faz com que ela se torne líder. Agora, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Liderança, gente, não é sobre diretorado, não. Liderança é sobre você se autoliderar, é sobre você ter a capacidade de influenciar os outros para o bem, tá? Então, a gente precisa parar de ver liderança só como ser diretora. Então, vamos lá, Ari. Bom, para mim, uma pessoa, para mim, ver características de liderança nela, claro que liderança é desenvolvida. Ela é desenvolvida. Eu não liderava nem o cachorro na rua. Eu não pensava em ser uma líder, eu não sabia nada disso, né? Mas características que a Suelen sempre falava para mim e que eu vejo também nas minhas consultoras hoje da minha unidade, são a característica de ser ensinável, né? Que é aquela pessoa que ouve e aprende, ela tem vontade de aprender, ela tem curiosidade. Ela pode ser mais tímida do mundo, mas se ela tiver curiosidade, ouvir tudo que eu estou falando, às vezes
tem aquela pessoa que você vai conversar com ela, ela já está te interrompendo, pensando no que ela vai falar, ela nem te escuta. Então, essa pessoa ensinável é uma característica, porque ela vai ouvir, ela vai refletir sobre aquilo, né? Então, era eu não queria ser diretora, mas a Suelen falava, eu ficava assim, opa, isso faz sentido. E olha só, gente, para mim, assim, essa é a primeira característica que tem que ter mesmo, é ter esse coração ensinável, lembrando que é o aprender e colocar em prática. Isso. Tudo o que a Ari aprendia, se fosse um áudio, em uma reunião com qualquer diretora nacional, ela não só ouvia, ou seja, ela deixava entrar para o coração dela, como ela não debatia, ela fazia perguntas. Bingo, gente, pega essa chave. Porque tem hora que a gente está ensinando, a pessoa, ela está tão fechada, ela está com um escudo, ela acha que ela sabe mais, ela acha que aquilo ali só deu certo para você e que não vai dar certo para ela. Ela está tão preocupada em te questionar, em te criticar, em te, sabe, em arrebater, que além dela não ouvir, ela não absorve e depois ela não executa. Então, assim, para mim, ensinável realmente é o que precisa ser. Quer acrescentar alguma coisa, Ari? Que eu te interrompi, né? Eu fico empolgada. Acabou que você já concluiu. Quer colocar em prática ser obediente. Ouvir e obedecer. Se a diretora falou, faz isso, faz, porque ela tem experiência, ela está onde você quer chegar. É igual que a Alison falou, não quero ser diretora. Tá tudo certo, você pode começar a ganhar bônus sem ser uma diretora, né? E por que não compartilhar essa oportunidade que é maravilhosa com as outras pessoas? A minha iniciadora não é diretora, ela não quer ser, mas ela compartilhou comigo e abençoou minha vida. Então, ser ensinável e ser obediente. Lu. Aí vamos seguir complementando, então, para não repetir, né? Porque eu acho que ser ensinável e obediente é uma coisa que todas nós vamos concordar aí. Primeiro, o que eu penso é ter a disposição, né? Não ter preguiça de assistir uma reunião, de escutar o que a gente está falando, de pegar o telefone e colocar em prática mesmo. E outra coisa é ter a humildade de saber que foi uma coisa que eu desenvolvi muito, gente. Eu falo por mim, Suelen não me deixa mentir, porque eu era a que batia de frente. Mais. Eu sempre tinha um mais para as coisas. E aí, quando eu comecei... Tudo que eu falava, a senhorita tinha um a mais. Eu sempre tinha objeção. Eu era a das objeções, tá? Verdade. Foi Deus e Suelen mesmo que tiveram muita paciência comigo, porque era desafiador, realmente. E aí, tudo era a mais. Aí um dia eu falei assim, gente, peraí, se a Suelen tá onde tá, ela sabe o que ela tá falando, deixa eu escutar e vamos ver o que vai dar. E a partir daí eu aprendi, né, a ter essa humildade de parar e falar assim, não, peraí, ela não tá me criticando, ela tá falando pro meu bem. Será que eu tô passando tanto mal assim e eu vou continuar assim a vida inteira para receber a mixaria que eu recebo? Então vamos colocar em prática. Então são essas duas coisas, ter a disposição, ser proativa, né? Gente, proatividade é uma característica que vale, assim, milhões. Parar de ficar esperando. É que meu líder não está na minha cidade. É que meu líder não pega na minha mão. É que meu líder... mas é que a diretora... Aí é o seu líder que vai vender para você, então quem tem que ganhar é ela. Né? Se você não quer fazer... Entendeu? E aí, Bárbara? Então, gente, tudo isso aí que as meninas, né, já colocaram. Você acha que, assim, a questão da liderança, como a Sueli colocou, a primeira a ser liderada é você mesmo, né? A autoliderança, né? Porque a gente precisa olhar para todas as áreas da nossa vida e querer algo novo, querer algo diferente, né? Às vezes as pessoas querem resultados muito grandiosos, mas esquecem que tem uma jornada, né? Tem que ser uma escolha todos os dias. E é um processo de construção. Então, assim, nós temos que nos liderar, né? Eu, como mãe, eu acho que a Ari, a Luísa aí, gente, educar, né? Então, ser uma liderança, sendo esposa, sendo mãe, é bem desafiadora para a gente.
E aí você se pega que você precisa liderar também, né, no seu ambiente de trabalho. E como diretora, né, tem uma jornada mesmo a desenvolver, né? Então, quando a pessoa ela entende que ela precisa dar um basta nisso e ela precisa mudar aquela realidade. Então, assim, Verdade. e aí para mudar, como tá? E aí eu preciso ser obediente, né? Eu preciso ser humilde, porque a outra pessoa ela tá, né? Eu sempre tenho isso também de aprender com aquela pessoa que está na posição que eu quero chegar, né? E quando você está numa mesa que você está falando demais, então você tem que mudar de mesa, né? Que é a mesa que você tem que ouvir mais, né? Aprender mais. Então, não queira estar na mesa que você é a melhor, né? Pelo contrário, esteja na mesa que você precisa aprender. Se você tiver sabedoria de ouvir. Porque se você também só quer falar, quer ser a melhor, né, tudo que o outro fala, você arrebate, aí você não vai aprender nada, né? Por isso tem que ser humilde, né? Tem que humilde. Segurar seu ego lá, né? E aprender e falar assim, tá. E tem coisa que você vai fazer bem parecido, né? Porque acaba que a gente sempre está mudando, né? Ser proativa, né? É uma das qualidades que eu tenho, ser bem proativa. Então, assim, dentro do nosso negócio, quando você olha aquelas consultoras que já caminham sozinha, né? Já cria aquelas coisas. Você fez isso? Você já sabe pegar seu link? Não, já sei, já fiz o cadastro, já fiz aquilo. Fui conversar isso com a consultora. Eu falei, gente, mas você tá pronta. O mais difícil você já sabe fazer. É verdade. Então, eu falei, agora é só ajustar e pronto. Você vai. E aí é isso, né? Quando a gente observa essas consultoras, elas já tem aquelas outras que são mais tímidas, que a gente vai ter que desenvolver, né? Sim. Eu quero acrescentar... Pode falar. E aí, o que Bárbara falou... Sobre o que Bárbara falou, Su, de desenvolver, né? E não achar que é impossível, porque quando a gente coloca essa barreira na nossa mente também, mas eu sou tímida, mas as minhas clientes, que era uma coisa que eu tinha muito comigo também, e que hoje eu me policio muito, de rotular as coisas, gente. A gente não rotula cliente. Mas essa cliente só pergunta e não compra. Gente, ela pode estar perguntando hoje ela não tem condição, mas daqui a 2 meses ela tem condição, e se você não fez o seu papel de responder, de dar atenção, ela vai comprar com outra pessoa. Então, vamos parar de... Ou cadastrar com outra pessoa, né, Luísa? Exatamente. Que aconteceu isso com a Luísa. Gente, na hora que eu vi a potencial que eu tinha conversado com a Luísa, cadastrando com outra pessoa, eu na hora chamei a Luísa, mas eu quase estapeei essa menina. Mas isso era lá na época, né, que ela ainda era do arrebater. Tudo que eu falava, não, mas é que... Falei, meu amor, pega a autorresponsabilidade, ela não cadastrou com você porque você não se manteve presente, porque você não se manteve conversando com ela. E aí a gente foi a camareira, aceita que dói menos. A gente estendeu a cama para outra vir e deitar, né? Outra mais ativa, outra mais ali presente. Dói, mas, gente, precisa servir de aprendizado. Eu quero acrescentar algo aqui muito importante, que foi algo que eu aprendi nesse curso que eu fiz final de semana sobre neurociência, de como que o ser humano tem que ter a capacidade de aceitar feedback. Nós estamos em uma era que as pessoas só querem aplausos, que as pessoas só querem likes, e que as pessoas querem ser valorizadas por tudo. Mas nós estamos perdendo o hábito de pedir feedback e se calar para ouvir. Então, é muito importante. Eu lembro que eu pedia muito feedback para minha diretora e para minha nacional. Eu ficava assim, Karen, mas o que está faltando eu fazer? Karen, mas o que eu preciso fazer? Eu lembro que quando eu estava em qualificação, a minha diretora saiu da Mary Kay, eu entrei em contato com a Estefânia, nacional, que não era tão presente, né, igual hoje as nacionais são, porque quando eu entrei, gente, nacional era quase assim, sabe, uma estrela famosa, que para você ter contato com ela, era só Jesus na causa. Eram todas assim, tá? Praticamente todas. E aí eu me lembro que eu entrei em contato e falei, meu nome é Sueli, eu sou diretora de qualificação da sua área.
como se ela não soubesse, né? E aí ela falou, e aí eu falei com ela assim, eu preciso saber onde eu estou errando. Eu estou fazendo isso, eu sou assim. Gente, eu não tenho problema nenhum em receber uns tapas na cara. Eu adoro, vocês não têm noção. E aí eu perguntei ela, né, onde eu estou errando? Isso porque na semana eu havia atendido 40 pessoas, eu tenho os perfis de cliente aqui até hoje, vou ver se eu acho, tiro foto e mando para vocês. Em uma semana, como diretora em qualificação, eu atendi mais de 40 pessoas, porque, gente, quando eu ia na sessão, meus amores, o povo enchia, era 10 pessoas na sala ali para mim. E aí eu falei com ela, como que eu faço mais de 10 sessões na semana, atendo mais de 40 pessoas e não vendo um batom? E aí ela virou, e eu falei com ela assim, pode falar a verdade, porque eu preciso aprender. Ela falou assim, primeiro, Suelen, o seu jeito de explicar, ele realmente está sendo bom? Você conhece dos produtos? Aí eu me gabei, né, gente? Vocês vão me desculpar, mas a minha sessão, meus amores, nossa, minha sessão é maravilhosa, você não tem noção. Ela, então, pronto. Segundo, o público, horário dessas sessões para estar tendo 10 pessoas. Eu falei, verdade. Quem que amigas, 1h da tarde, 2h da tarde, um bando de gente que não trabalha, tudo de auxílio. Vocês vão me desculpar. E aí eu falei, pronto, já descobri, ela é. Aí o terceiro era volume. Ela falou, volume a gente já viu que não é. Então, meu público estava muito defasado. Naquele momento ali, o que eu fiz? E aí a gente tinha uma dinâmica de agenda para olhar na hora, sabe? Que depois a gente pode ter uma aula sobre, né, esse básico que funciona. Naquela hora, gente, eu larguei aqueles perfil de cliente que devia ter mais de uns 100 novos contatos ali. Falei, eu quero esse povo, não. O que eu vou fazer com esse povo? Que a amiga da amiga é tudo, né, desempregada. Aí, no mesmo dia, me lembro até hoje, eu dentro do 4195, num sol raiando no ônibus, conversando com a Nacional, ali eu liguei para uma supervisora das Azul Linhas Aéreas, que era onde eu trabalhava, e agendei com ela. Em um dia, finalizado mais de 40 atendimentos, eu não tinha vendido nada. Gente, por tudo que há de mais sagrado, consegui agendar, na época, com a Shirley, pro sábado já, que aí ela falou assim, uai, eu tô de folga amanhã, você pode vir aqui? Falei, claro, vou. No sábado, R$937 de vendas, que ela tirou em notas. Não, por Deus. A gente estava sentada na sala, ela falou assim, peraí que eu vou subir lá para pegar o dinheiro. Achei que ela ia pegar uns R$100 para comprar ali alguma coisa. Ela desceu, contando as notas assim, ó. Falei com ela, você anda com isso debaixo do... Porque isso há muitos anos atrás, né, gente? A gente não guardava tanto dinheiro assim. Eu falei, você anda com isso debaixo do travesseiro, minha filha? Aí ela falou assim, Sueli, só guarda dinheiro em casa. Então, assim, primeira coisa, pedir feedback, né? Então, a gente tá perdendo muito isso. A gente só quer ser aplaudida, a gente não tá querendo aprender com quem já fez e ouvir verdades, né? Então, a gente precisa entender que aquele que está melhor do que nós e que tem críticas, são críticas construtivas, sim, tá? Próxima pergunta aí, para a gente finalizar. Só mais uns 20 minutinhos. Ó, eu vou fazer 2 perguntas, agora eu preciso que vocês sejam mais breves, tá? Eu não vou nem querer complementar nada, tá? Espero que não. Pensando nos... eu não vou falar qual sua maior qualidade que você acredita que te fez tornar líder, porque a pergunta anterior, tudo isso que elas falaram, elas têm, tá, gente? Autorresponsabilidade, humildade de aprender, ser ensinável. Então, assim, já respondeu a próxima pergunta. Então, vamos lá. Pensando no seu período de qualificação, qual ação você fez que te trouxe mais inícios? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente sabe que no período de qualificação a gente tem senso de urgência. Então, geralmente, o mês que a gente não cadastra é porque a gente está,
no deixa a vida me levar, né? Na síndrome do Zeca Pagodinho. Se eu cadastrar bem, se eu não cadastrar bem, se eu ganhar jaqueta bem, se eu não ganhar jaqueta bem. Inclusive, teve uma consultora que falou comigo assim, se eu quiser, eu compro. E aí eu falei com ela assim, nossa, seu senso de merecimento, o seu poder de conquista, o seu coração aberto para receber as coisas boas da vida está muito baixo. Porque imagina tudo que você puder ganhar, né, da vida, do universo, de Deus, do seu marido, seja de quem for, você ter essa arrogância de se eu quiser, eu compro. Nem se fosse tão rica assim, né? E aí eu falei com ela assim, olha, receba com muito amor as minhas palavras. Tudo bem, se você quiser, você compra. Que bom que você tem dinheiro sobrando, né, para ir agora e lá comprar uma jaqueta de uns R$300. Que ótimo. E que continue assim, que Deus prospere cada vez mais. Se você concorda que quando chegar a sua caixa e você... gente, fala a verdade. Quando chegar a nossa caixa e tem um presente da Mary Kay lá, não é gostoso? Assim, pode ser uma coisa simples, mas, poxa vida, você fez por merecer, você fez por conquistar. E não é só sobre o cadastro, não é só sobre o presente. Sabe o que a gente está perdendo? O brilho nos olhos de transformar vidas. Entrou-se em uma era, egoísmo também, entrou-se em uma era que você só quer ganhar. Eu só vou no cliente se for para me vender. Esse negócio de ficar saindo para não vender, não dá não. Entrou-se em uma era que você só oferta o cadastro se for do seu interesse. E não com interesse em ajudar outra pessoa. Entrou-se em uma era que você está deixando de olhar para as pessoas com amor. Você está virando um robô, você tá virando uma IA, mas não é tão inteligente quanto ela, porque a bichinha é inteligente, né? Então, a gente precisa começar a voltar a ver as vendas e os cadastros como eu agrego valor na vida daquela pessoa. Como, gente, olha só que legal, eu cadastrei a fulana e olha onde a fulana chegou. Hoje a minha diretora, ela não está mais na Mary Kay, mas quem conhece ela sabe que ela é uma pessoa muito humilde. Quando ela me vê na rua, ela já abre um sorriso e fala, Su, eu sabia que você ia continuar nesse negócio. Gente, por Deus. Ela fala, Suelen, eu sabia que você ia dar certo. Eu acho que eu entrei nesse negócio, Mary Kay, foi para te abençoar mesmo. Olha isso, gente. Olha isso. Então, que a gente volte a olhar para o ser humano como eu vou vender um batom para a Suelen para ela ir bonita naquele casamento, para ela se sentir bem. Eu vou cadastrar a Suelen nesse negócio, porque olha o perfil que ela tem, olha como que ela precisa de uma renda extra, olha o quanto que ela vai abençoar a vida dos filhos dela. Então, nesse mundo de hoje, as pessoas só estão querendo ganhar, receber, e a gente está perdendo esse olhar genuíno, né, pelo outro. E é claro, quanto mais você agrega valor na vida da outra pessoa, com suas vendas e seus cadastros, mais você vai ser bem remunerada, porque dinheiro é energia. Dinheiro é sobre agregar valor na vida do outro. Então, quanto mais eu aceito viver a jornada para agregar valor na vida do outro, mais eu vou ser retribuída. Então, pensando, Ari, Bárbara e Lu, acho que não tem nenhuma outra diretora aqui na sala, né? Pensando no seu período de qualificação, não importa se foi querendo se tornar diretor ou se foi para conquistar algum compartilhe o legado, mas qual foi a ação que você mais fez, que deu certo e que a gente vai botar para quebrar essa semana para fazer para todo mundo conquistar a jaqueta e agregar valor na vida do outro? Vamos lá, Ari. Bom, o senso de urgência, né, como sempre, tem que ter o senso de urgência. O senso de urgência, quando você tem um senso de urgência para algo, gente, é quando você respira aquilo. Você pensou, aquilo já está na sua cabeça. Você olha para qualquer situação, é igual quando você fala assim, nossa, eu vou comprar um carro tal, vou comprar um Gol vermelho.
aonde você olha, você vê um gol vermelho. É a mesma coisa. Verdade. Então, quando eu saía na rua, qualquer pessoa que eu via, eu pensava, nossa, essa pessoa serve para ser consultora. Podia ser homem, mulher, velho, tio, avô. Podia ser qualquer pessoa. E nisso veio. Eu, até então, no início, quando não tinha esse senso de urgência, eu pensava em cadastrar só as minhas amigas desempregadas. Pensava que, se eu estava lá por causa do dinheiro, elas também poderiam entrar por causa do dinheiro. Então, quebrei essa bola, né? Quebrei a bola de cristal. E aí veio a dona do mercado dos óculos, em Belo Horizonte, tinha mais de 3 lojas no mercado dos óculos há mais de 30 anos. Veio dona de escritório de contabilidade. Veio empresária, que ganhava mais de 40 mil reais por mês, fazendo análise de negócio de ambiental. Então, assim, veio muita gente de qualidade também querendo fazer um negócio. Mulheres que queriam fazer algo diferente, outras que queriam ocupar a mente. Visionárias, né? Empresárias, outra que queria fazer novos contatos, e por aí foi. Então, quebrar a bola de cristal é a primeira delas, e o segundo, volume. Não tem jeito, volume vai estar sempre no nosso negócio. Quanto mais você prospecta, mais chance de você alcançar o seu resultado. Então, fui falando com muita gente. A minha meta era falar, isso no período de qualificação era assim, inegociável. Falar com 5 a 7 pessoas todos os dias sobre oportunidades diferentes. E fazer a lista, né, dos futuros sims. Então, essas pessoas, assim, ou que me deixou no vácuo, ou que não respondeu, ou que ficou de pensar, eu voltava nelas ali todo final de semana. Toda semana eu voltava na semana com quem eu conversei e voltava naquelas pessoas novamente. E é isso. Top. Sem muito... É o que dá resultado. É verdade. Lu? Eu acho que é basicamente isso também, porque a partir do momento que você está em contato com muitas pessoas, você não precisa contar tanto com estratégias mirabolantes. Você vai conectar com a pessoa e aí, nessa conexão, Mas, Lu, o que você fez? Qual foi a ação principal? é realmente ter o contato, é ir na pessoa, é chamar no WhatsApp e sem ter essa visão de, essa pessoa aqui tem dinheiro, não vou. Essa aqui, não, coitada, tá quebrada, não vai querer fazer nada. Então, tirar mesmo a bola de cristal, ter a coragem, né, de você já tá aqui, você já tá fazendo. Então, você já é um exemplo. Você pode não ser o melhor exemplo, porque eu falo isso por mim. É claro que se eu for me comparar com a Suelen, o melhor exemplo vai ser ela, e eu posso usar ela como exemplo. Mas, se eu tô aqui e eu tô fazendo... Na sua concepção, né? Ah, na sua concepção, mas tudo bem. Na hierarquia. Mas se eu tô aqui e eu tô fazendo, eu não deixo de ser um bom exemplo. Porque se eu não tivesse fazendo e não tivesse aqui, aí sim eu não seria exemplo de nada. Então, se ter como exemplo, ter também outras alternativas para você mostrar, né, realidades diferentes, porque cada um tem uma realidade, e aí se conectar com a pessoa. Se ela é mãe, hoje eu sou mãe, então eu consigo me conectar por isso. Uma pessoa que sofreu no trabalho, eu consigo me conectar por isso. Então, trazer para a nossa realidade e mostrar, gente, que é uma coisa leve. É uma coisa leve. Não é uma coisa que você tem aquela obrigação de estar ali sentado naquele local todos os dias, fazendo a mesma coisa. Não, é uma coisa que você pode ir para a rua. Gente, você está tomando... Mandei na minha unidade esses dias. Você está no hospital tomando soro. Você tem a oportunidade de trabalhar. Você conversa com a pessoa ali, né? Você pode estar morrendo de dor. Você está conversando com a enfermeira que está te atendendo. É oportunidade. Você foi ao shopping. Hoje, por exemplo, fui ao shopping fazer umas compras para bebê. Você tem oportunidade. Então, é mostrar que realmente é leve, é ter novos contatos, buscar indicações, ter contato diariamente com as pessoas e conseguir passar essa leveza para a pessoa, sabe? Sim. Que é uma coisa, é uma responsabilidade, uma transformação de vida, mas que, além disso, é uma oportunidade, que não é em qualquer lugar que você tem. E você, Bárbara? Olha, gente, primeiro que você tem que acreditar no negócio que você tá, né? Então, tem que ser apaixonado, o brilho nos olhos, né? Essa transformação de vida. E uma coisa que eu prezo muito que tem que ser leve, né, Lu? E o volume, né? Não tem como, a gente tem que falar com mais pessoas. Então, nesse período da minha qualificação, eu aproveitei muito para prospectar
as pessoas do meu Instagram, quem já me conhecia, né? Então, fiz Foi muito mesmo, foi contato, mesmo. Tinha bons resultados, né? Eu via. com as pessoas do meu Instagram, com as pessoas, as minhas clientes, né? Porque as minhas clientes também estão precisando de fazer uma renda extra. Então, foi conversando mesmo pelo WhatsApp, né? Sobre essa oportunidade. E aí, muitas te despertaram. E sessões, né? Ir pra rua, né? Agora, ó, ela não falou, mas, gente, a Bárbara fez uma ação ali nos últimos dias. Eu vou falar, viu, bichinha? Eu tirei o chapéu para você. Eu virei para as diretoras e falei assim: essas de que tá botando a gente no chinelo. Por Deus, que foi a humildade de chamar todo mundo para poder cadastrar. Foi ou não foi, Bárbara? Foi. Aqui, eu falei assim, gente, eu nunca fiz isso. E olha que lá no meu início da Mary Kay, eu fui ensinada, tá, ali por Gisele Cosme, né, que a minha primeira nacional foi a Gisele Cosme, depois a Estefânia se formou, depois a gente foi para a área da Mari. Eu passei por 3 nacionais topíssimas. Nós aprendemos a convidar as pessoas para se cadastrar na Mary Kay, que seja para nos ajudar. E aí, você vai lá na casa dela, isso na minha época, a gente era ensinado a fazer isso. Chamar a amiga, a vizinha, parente, se cadastra, e depois eu vou na sua casa para te ensinar a usar o kit que chegou na sua casa, entendeu? Só que você vai convidar 2 vizinhas. E da vizinha, e aí você fazia sessão, vendia ali para a vizinha e virava para a sua amiga ali, para a nova consultora ou sua cliente, falava assim, e aí, a venda vai ser sua ou vai ser minha? Na hora que eu vi você fazendo essa ação simples, eu voltei lá no básico que eu fazia e que dava certo. E aí eu falei assim, gente, a bichinha botou a gente no chinelo, tá? Por quê? Foi entrando cadastro, foi entrando cadastro, foi entrando cadastro. E sobre cadastro, o que a gente precisa é ter volume para depois trabalhar, né? Então, às vezes, você cadastra uma pessoa com R$58,90 e ela vai fazer mais sucesso do que aquela que você cadastrou com 40%, que nunca te atende, que nunca te responde, que acha que sabe tudo. Mas eu já sei vender. Eu não preciso aprender, porque eu já sei vender. E a de R$58,90, né? Posta aí, amiga, no seu status. E aí ela posta, fiz umas vendas. Eu tenho algumas consultoras assim. Posta, você não tem nada a perder. Sueli, vende isso, vende isso, vende isso. Então agora envia para os seus contatos. Você não tem nada a perder. Se você enviar para 10, 20 pessoas por dia, o que você tem a perder? Aí já manda o textinho, então vou mandar. Então, assim, vocês arrasaram na resposta, mas, gente, essa humildade que a Bárbara teve de convidar geral do Instagram dela e da agenda dela, eu vou falar, viu? Você brilhou, Bárbara, de verdade você brilhou. Quer falar mais alguma coisa, Bárbara? Que eu empolgo, interrompo, né? Aí dá isso. E é isso mesmo. É uma coisa que eu trabalhei muito, assim, que a gente, às vezes, acha que não tem dificuldade de pedir ajuda, né? E aí, quando você vai fazer, você, né? Não, eu tenho que pedir ajuda, eu preciso da sua ajuda. E aí, quando você coloca em ação, e é o que a Ari falou, né? Que você entra em hiperfoco, assim, gente, você fica em hiperfoco. E cadastro, um faz, 3, 4, você tá no computador, tá no celular, aquela coisa assim. É muito gostoso essa energia, né? E a gente não pode perder esse time mesmo, assim, porque é isso que faz o nosso negócio, né? O poder ali da iniciação. E você não realmente medir as pessoas, né? Porque a gente não sabe. Uma mesmo queria comprar para próprio consumo, e ela falou, no mesmo dia que eu fiz comprei, eu estava aqui conversando com meu marido que eu preciso fazer uma renda extra. E aí, eu posso vender? Eu falei, pode. Minha filha! Não só pode, como deve. E aí uma vai despertando, a outra vai perguntando e tal. E aí você vai também tendo essa sensibilidade, né? Essa paciência, porque você vai ali
moldando essa pessoa até ela entender que ela pode ter essa renda extra, que ela pode fazer algo diferente, né? Porque é aos poucos, às vezes, né? Tem muitas pessoas que não é rápida. Tem aquelas que são muito rápidas e tem aquelas outras que a gente precisa ir nutrindo, né? Até a ficha cair. Sim, E exatamente. nisso entra também aquilo de não ter medo de perder o cliente, né, gente? Porque Isso. às vezes a sua melhor cliente hoje, ela vai ser a sua melhor consultora. Gente, ela já usa o produto, ela já tem Ela já é experiência, apaixonada, ela já sabe como é maravilhoso. É isso aí. Para ela vender, é só ela abrir a boca. Isso aí. Verdade. É só cair uma... Você não deixa de ganhar. É só uma Na verdade, uma senhora Mary Kay Ash fala, né, que a sua melhor consultora vai ser sua melhor cliente. E aí, algo que eu sempre falo, cadastra, você não tem nada a perder. Se ela não quiser vender, ela continua sendo sua consultora. Ela continua sendo sua cliente, né? Então, de tudo, pelo menos você não perdeu ela para outra, né? Para outra pessoa. Para a gente finalizar, eu quero que cada uma de vocês fale uma frase, sabe? Na verdade, um ensinamento, uma mensagem. Se você pudesse falar uma frase, uma mensagem, pudesse deixar um ensinamento, que você tivesse certeza que as consultoras, que as suas consultoras vão absorver, vão receber de coração e vão, assim, sabe, executar, vão levar para a vida. Elas vão sair daqui assim, nossa, é isso. Qual seria essa palavra, essa mensagem ou esse aprendizado? Posso começar? Eu, né? Claro. Bom, eu enfiaria na cabeça dela de uma vez por todas. Se você trabalhar para você igual você trabalha para o outro, é impossível você não ter resultado nesse negócio. Foi o lema que eu levei para a minha vida quando eu decidi sair da CLT, com muito medo. Eu lembro que eu me chorei assim por quase 12 horas na noite inteira, o dia que eu decidi. Chorei por medo, incerteza, não sabia como é que ia ser, né? Mas eu sempre pensava isso, se eu trabalhar para o outro, igual eu trabalho para mim, sem preguiça, sem desânimo, porque o chefe, gente, é assim, igual às vezes eu converso com as consultoras, quando eu faço acompanhamento, e elas falam assim, nossa, Ara, essa semana foi corrida, não consegui fazer nada, meus produtos estão parados, e não sei o que. Eu falei, amada, sério, mas e aí? Você nem foi trabalhar, né? Não, eu fui trabalhar. Cara, você trabalha para o outro, vai lá, bate ponto, às vezes para ganhar um salário mínimo com desconto, e para o seu negócio, você não dedica. Nenhuma postagem, às vezes, sequer a consultora não quer fazer. Então, assim, eu coloquei isso na minha cabeça. Todo dia que eu acordava assim, todo dia não, né? Às vezes, quando acontecia, que eu sempre fui ligada no 220, né? Mas, assim, eu sempre pensava assim, o dia que eu acordava desanimada, cansada, falava assim, aí começava as historinhas, né? Uma dica que eu vou deixar. Começou uma conversa interna com você mesma? Encerra, porque você vai perder. Encerra, porque você vai perder. A historinha vai ficar te alimentando ali até você se convencer para não fazer. Então, sempre quando vinha aquele pensamento assim, ai, nossa, eu tô tão cansada hoje, há um dia só da semana, não vou lá não, eu vou cancelar. Eu pensava assim, se fosse para o meu chefe, eu faria. Se eu tivesse que bater ponto, eu ia bater ponto. Não tinha essa de falar com o chefe, chefe, hoje eu tô cansada. Chefe, hoje eu tô de TPM. Não tem isso. Sabe? E assim, eu percebo que hoje eu trabalho muito menos do que ser na CLT. Hoje eu tô tendo, principalmente agora com o Murilo, né? Eu tô tendo uma média de 4 a 5 horas de dedicação, né? E a gente não fica também 100% das 4, 5 horas sentada trabalhando ou na rua trabalhando. A gente para, bate um papo com o cliente, não é verdade? Toma um café, né? Às vezes a gente tá em casa, levanta, dá uma volta lá no terreiro. Então, assim, querendo ou não, você tem muito mais flexibilidade. E eu mostrei para as meninas esses dias no grupo, a cada ida na rua que eu estava tendo, era quase R$1.000 em vendas por dia. Então, assim, se você trabalhar, eu falo isso com todas as consultoras, se você dedicar para você, nem precisa ser igual, mas igual você dedica para o seu chefe, não tem como falar que vai dar errado. Não tem como, porque Deus honra o trabalho. Mas, igual a consultora falou para mim uma vez, mas no final do mês, o salário cai na conta do chefe, né? Eu falo, e por que você acha que você vai trabalhar o mês todo para você e o dinheiro não vai entrar? Se você tiver volume, constância, não tem como isso acontecer. Faz e me conta. Eu falo, cara, faz e me conta, mas faz. Aí fica de cada um, né? Mas o meu lema, que se eu pudesse enfiar na cabeça de cada uma, seria esse. Verdade. E aí, Lu?
É difícil essa missão. Mas o que eu deixo muito também, não só de trabalhar como se trabalha para o outro, né? Mas da oportunidade de crescimento que a gente tem. Então, é uma oportunidade, gente, que pode sim transformar vidas. E eu falo por mim. Falo porque eu, como já disse aqui antes, né? Eu sou o exemplo disso. Então, se eu, Luísa, que não me maquiava, que não me cuidava, que morria de trabalhar, que não tinha saúde, eu cheguei aqui hoje, e ainda reclamava de tudo e debatia tudo, consegui chegar aqui hoje, qualquer pessoa que queira, ela pode. Mas a primeira coisa que você, consultora, tem que fazer é querer. Porque não adianta eu, a sua, a Bárbara, a Ari, ficar aqui martelando com vocês um dia inteiro, se você não quiser. Vai entrar num ouvido e vai sair no outro. Então, o primeiro de tudo é querer. A partir do momento que você quer e acredita no seu negócio, qualquer pessoa pode. Pode ser um homem, gente, pode ser uma criança. Minha menina vende. Minha menina tem 11 anos. Verdade. E ela tem um coração super ensinável. A Su tá de prova, que toda vez que ela escuta a voz da Suelen no meu telefone, oi, Su! É verdade. De 2 anos, já aprendeu. Oi, Tchutchu! Então, Verdade. basta você querer, decidir que quer e Acreditar. escutar. E acreditar. É verdade. E aí você pode virar uma nacional, gente. Se você quiser, você vai virar uma nacional. Em breve E teremos você, Suelen Bárbara? nacional. Amém, Jesus! Eu tô procurando uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês depois, para a gente finalizar. Complementando, Achei. né? Você tem a decisão, você acredita no negócio e você vai acreditar na pessoa que vai fazer esse negócio dar certo, né? E aí eu falo que você tem que acreditar em você, né? No seu potencial. E aí, à medida que você acredita em você, acredita no seu potencial, o que você vai fazer? Você vai começar a olhar para si, né? Para dentro e vai olhar o que eu preciso potencializar, aonde que eu preciso aprender, né? Como que eu faço isso? Como que eu posso fazer diferente? E aí você vai começar a fazer o seu processo, né? Porque cada um tem o seu processo de desenvolvimento, né? E aí é muito mais fácil quando você tem alguém que está do seu lado, né? Quando foi totalmente totalmente diferente quando você tem, por exemplo, a Sueli, né? A Rani, que foi a minha diretora. Então, assim, todas essas pessoas aqui, uma ajudando a outra para, né, te incentivando para você sempre melhorar, né? Então, assim, isso, quando você acredita no seu potencial e aí você só melhora o que você já tem, né? Potencializa o que você já tem de bom e melhora o que precisa ser melhorado, você vai olhar para o seu dia a dia, você vai olhar para a sua rotina, o que você pode fazer para contribuir para o seu negócio, aí só vai dar certo. Ô, gente, ai, que orgulho, meu. Olha, por tudo que é de mais sagrado, eu vou ouvindo e vou falando assim, oh, meu Deus, mas a gente tá tão alinhado, oh, Jesus, obrigada, oh, Deus. Eu tô até com medo das próximas diretoras que vão se formar, porque tá bom demais para ser verdade. Por Deus, gente, eu fico assim, Jesus, como que vão ser as próximas, porque tá bom demais para ser verdade. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre o que a Ari falou. Gente, não, eu tava procurando para mostrar, porque senão vocês vão achar que é mentira. Eu acabei de gravar antes de entrar para a reunião, acho que vai dar para ver, não. Tá vendo a bolinha? Ó, eu gravei porque eu vou começar uma série na unidade, qualquer coisa compartilhe na de vocês também, de falo verdades para você alcançar o seu salário de R$4.000 como consultora. E a primeira, por Deus, a primeira que eu falei aqui foi: sabe por que você ainda não ganha R$4.000 como consultora Mary Kay? Porque quando você é CLT, você inclui os seus compromissos pessoais no seu trabalho. Você não deixa de fazer o seu trabalho. Você não deixa de ir trabalhar, não importa o que aconteça. Ah, porque eu tenho que ir no aniversário da fulana, é porque tem compromisso na casa da ciclana, é porque... Não.
Você cria os seus compromissos pessoais de acordo com o seu horário de trabalho. Então, você coloca os compromissos pessoais de acordo com o seu horário de trabalho. Agora, quando você é Mary Kay, o que é que você faz? Você coloca a Mary Kay nos seus compromissos pessoais. Tudo é mais importante do que Mary Kay. Aí depois você reclama que não está vendendo, que não está cadastrando, que isso é muito difícil. Você reclama de não ter um salário, mas por quê? Porque você não leva esse negócio a sério. Na hora que a Ari falou, eu falei, amém. Meu Deus, que sintonia. Aí veio Luísa falando, né? Aí, qual foi a segunda coisa? Gente, tem que ter visão. Se você não souber qual é seu próximo passo, peraí, o que eu quero dentro desse negócio Mary Kay? Não vai ter, entende? Aí veio, não, eu tenho que mostrar. Eu vou tampar aqui, que eu quero dar uma aula sobre isso, eu não quero mostrar. Do curso de ontem, de neurociência, hein, Bárbara? Você tá top, hein? De neurociência. Quais são os passos que, de acordo com o seu cérebro, você precisa ter para você alcançar uma prosperidade, principalmente financeira? Porque várias prosperidades, né, relacionamento, essas coisas, demanda outras coisas, mas a financeira, que é o ponto X, que 90% dos brasileiros está passando aperto. Primeira coisa que você precisa, deixa eu ver se vai dar para mostrar, desejo. Então, acho que a Lu falou sobre isso, não foi? Você tem que ter a visão, você tem que saber o que você quer. Aí depois, o segundo é decidir. Você tem que decidir, você não pode voltar atrás. Decidiu, vai para frente. Aí, qual é o terceiro que a Bárbara falou? Acreditar. Só que não é acreditar no que você quer. Olha, eu não escrevi agora, hein? Atualizar sua identidade. O problema não está no que você quer, está em você. Vou até aproveitar e mostrar um negócio também. Se você não acreditar em você, meu amor, se você não acreditar que você vai vender 5.000 essa semana, se você não acreditar que você vai cadastrar 2 pessoas para você poder conquistar a sua jaqueta, se você não acreditar que Mary Kay vai dar certo, se você não acreditar que você vai fazer seu pedido de 40% e você vai vender, se você não acreditar que o poder está nas suas mãos, não vai acontecer. Aí tem outros passos aqui, mas deixa para uma próxima aula. E foi o que eu mandei no chat aqui também, Su. E evitar comparação, gente. Cada um vive um processo, cada um tem um perfil, cada um tem uma vida. Hoje eu sou mãe, a sua ainda não é mãe. Tem pessoas aqui que são CLT. Hoje, graças a Deus, eu sou 100% Mary Kay. Mas não usar isso como desculpa, né? Exatamente. É não se comparar, mas modelar. Porque senão é ter inspiração e não comparação. Foi o que eu coloquei aqui no final. Então, a gente se inspira. Outra coisa que eu aprendi... Pode falar, Lu. Porque não adianta também você olhar aquela diretora top que tá fazendo, se comparar com ela, mas ela tá fazendo. E você tá sentada aí na cadeira olhando pro tempo. Você não vai ter o resultado dela. Quando eu era não é o seu cadastro que vai fazer você ter o resultado dela, é a sua ação. Quando eu era consultora na unidade da Suelen, eu sempre conto isso. Tinha a Paloma, né? A Paloma era uma consultora que tinha 2 filhos. E pequenos? Hã? Pequenos, que é bom ressaltar isso. Pequenos, né? E aí eu ficava olhando ela assim na unidade, eu falava assim, meu Deus, como é que essa mulher... E ela vendia muito, era tipo 10, 15 mil no mês. E eu ficava assim, meu Deus, essa mulher dentro de casa com 2 filhos tá vendendo esse tanto, eu também consigo. Então, quando você tá naquela senso de urgência, você compara, mas pro bem. Se a pessoa tá fazendo, eu também posso. E não assim, não, fulano tá fazendo isso, não. Quando você está no senso de urgência, você compara para o bem. Vou indicar para vocês, eu estou nessa fase agora, né, de reencontro com a identidade, porque depois que a gente se torna mãe, você perde aquele papel de empresária, esposa, não sei o quê, e fica aquele papel de mãe, viver na maternidade. Então, eu estou lendo esse livro aqui, primeiro a Bíblia, tá ali, acabou que fui pegar, mas não peguei. Eu comecei com a Bíblia, decidi esse ano todo ler a Bíblia inteira, porque a Bíblia traz muitas confirmações de identidade, de promessas que Deus tem para a nossa vida. Então, estou concluindo bonitinho todos os dias o material que eu fiz, né, que eu montei, para eu ler a Bíblia todinha com esse ano. E esse livro aqui, ó, Viva Sua Real Identidade. Muito bom, né? Tem uns outros também que tá no meu carrinho, eu vou adquirir, mas isso é muito bom, você descobrindo a sua real identidade, qual que é a sua missão,
qual que é qual que é o seu propósito aqui na Terra, ajuda muito também você se fortalecer por causa dessas questões mesmo, de comparação, de desânimo, de não saber essa visão de futuro. Quando você tem uma identidade fortalecida em Deus, né, que é o nosso Pai querido, e que sonhou com a gente antes mesmo de nós nascermos, isso ajuda demais no processo. É Então, verdade. fica aí a indicação. Viva a sua real identidade com a Camila Vieira. Amo, tenho todos dela. Depois até eu parei de também. comprar, porque começa tudo a se repetir. Mas tenho todos, Verdade. ó, os do Paulo Vieira também. Eu ia falar outra coisa aqui sobre isso, que a Ari falou agora, mas é uma coisa que eu aprendi tão recente, aprendi ontem. E aí eu não vou falar, porque eu acho que eu não vou lembrar aqui. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se sabotar com essa questão de propósito, né? Ontem, falando um pouco dessa parte mais do cérebro, a palestrante falou muito sobre isso. As pessoas confundem muito. Então, hoje em dia, está mais ou menos assim. Eu estou em uma empresa trabalhando pelo salário, mas não é o meu propósito. Isso aqui não é o meu propósito. Então, eu não vou dar o meu melhor, né? Eu não vou me permitir ser usada ali. A mesma coisa na Mary Kay, né? Eu ouço muito. Mas esse não é o meu propósito. Que aonde você estiver, você tenha o propósito de deixar ser usada. Ela falou isso ontem, eu falei assim, nossa, é isso. Porque a gente tá... ela falou muito de como que o cérebro nos sabota com os nossos medos para a gente não fazer o que a gente não quer fazer, mas é porque a gente está com medo, e aí a gente entra atrás de alguma história, né, para a gente não fazer. Aí as histórias são sempre muito bonitas, né? De, mas é porque esse não é meu propósito. Mas é que dinheiro não é tudo. Sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Basicamente, se permita ser usada onde você está, né? Não importa, você está como faxineira, então dê o seu melhor ali, se abra para poder conversar ali com aquela pessoa, né? Fazer um bom trabalho, porque talvez não é o seu propósito ficar a vida inteira limpando casas, mas ali, onde Deus te colocou naquele momento, aquela atividade que você está exercendo naquele momento, que você se permita ser usada. A mesma coisa na Mary Kay, né? A pessoa entra na Mary Kay para fazer uma renda, e aí ela não se permite ser uma corte de vendas, ela não se permite iniciar pessoas até ser uma diretora, porque não é o propósito dela. Será que não é mesmo? Se permita só ser usada. No caminho, né, Deus vai abrindo portas, fechando portas, e o que a gente precisa é parar de ficar se escondendo atrás de títulos, que principalmente a internet está trazendo, né? É exatamente isso daí que a Ari falou. Primeiro de tudo, né, dai honra a quem tem honra e honre o lugar que você está, né? Porque se você está ali é porque Deus permitiu. Gente, ai, que delícia, né? Vamos fazer isso mais? Gostei disso. Foi bem bacana mesmo. Gostei mesmo, viu? Gostei. Ficou bem legal. Já fiz várias anotações aqui do que as meninas falaram. Eu também, você acredita? E complementando, né, gente? Não foi igual a gente? Eu falei, meu Deus, eu tô saindo daqui com um plano de ação. Vocês não estão entendendo. Eu tô saindo daqui Eu já tô aqui pesquisando os Pilates de Aracruz. Aí! Olha aí, tá vendo? Que delícia! Foi gente, muito bom, foi muito bom. Muito obrigada. Que Deus abençoe incondicionalmente todas vocês, todas as consultoras que se permitiram participar. Participa, gente, programa às segundas-feiras de estar conosco aqui na reunião às 19 horas, porque mesmo que você já ouviu algo, a gente ouve de novo, mas de acordo com o seu estado daquele momento, você recebe de forma diferente, viu? Que Deus abençoe, que a nossa semana seja extraordinária, abençoada, que Deus abra os caminhos, que quando vier algum desafio, que Ele jogue por terra, que Ele manda para lá. Quando você sentir mal aí, ó, dá uns pulos, coloca uma música, né? Fala umas frases aí, tudo posso naquele que me fortalece e siga em frente.
Essa semana é a nossa semana de conquistar nossa jaqueta e de vender aí pelo menos umas 100 bases, tá? Vamos ter essa referência, essa meta para essa semana. Conquistar a jaqueta e vender aí pelo menos umas 100 bases. Ah, uma coisa. Amanhã, 9h30 no Instagram, isso é Mary Kay lançamento, tá? Então estejam ao vivo. Com Deus! Tchau. 9h30 começa, né? Lembrando que vai o dia todo aí, ó. Novidade. Mas 9h30 tá a programação para o lançamento. Então, vocês estejam na live 9h30. Travou tudo.